pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, transformação digital. Nós sempre trazemos pessoas aqui que estão fazendo revoluções nas suas indústrias. E hoje, nossos convidados, Lírio, o Lucas Vargas, é um cara que eu sou fã há muito tempo, acompanho a história dele, mineiro também. E quando ele montou a Nomad, eu devo ter sido 00, não sei quantos funcionários tinha lá na época, mas eu fui lá do comecinho, 0015 eu devo ter sido, porque logo que saiu a notícia que o Lucas estava montando esse banco internacional, eu logo abri minha conta e hoje sou cliente, sou embaixador ali, viu, Lucas? Eu falo de vocês para todo mundo, da minha família mesmo. Meu pai, outro dia, foi para a Europa e eu falei, poxa, pai, faz seu cartão da Nomad. Não, mas como é que é isso, filho? Não sei o quê. Será que funciona? Eu falei, não, acabei de ir. Eu tinha feito um cruzeiro, fui em vários, até na Turquia, não sei o quê. Meu pai, funcionou em tudo quanto é lugar, tem dessa não. E ele adorou, agora ele também passa para todo mundo. Então é aquele produto que espalha sozinho, né? Seja muito bem-vindo, Lucas. E a gente sempre pede aqui para os nossos convidados contarem um pouco da sua história, porque você que tem uma história em um outro mercado, né? Mercado financeiro. Então conta pra gente, cara, como é que você foi, né? Como é que surgiu a ideia da Nomad, mas de onde veio, né, o Lucas? Pô, o que você fez nessa sua vida até chegar onde chegou? No topo! Boa. Bom, obrigado, Gustavo. Obrigado, Lílio. Oportunidade muito bacana de bater um papo aqui. Vou resgatar então, verdade. Eu não venho originalmente, eu diria assim, minha experiência mais relevante, pregressa, não é nesse mercado financeiro, muito menos global. 2020, quando eu fiz o fechamento da minha história anterior, num outro mercado, que era o mercado imobiliário. Então, por quase 10 anos, estive absolutamente dedicado a construir o que a gente chamava de marketplace do mercado imobiliário no Brasil. Eu me juntei ao Viva Real em 2012 como VP comercial. Naquela época, o Viva Real era uma startupzinha que tinha feito uma primeira rodada de captação de investidores institucionais, 2 fundos, hoje acredito que já bastante conhecidos no mercado, Monax e Kazek, tinham investido no Viva Real e eu me juntei lá quando era uma empresa ainda de talvez teste, mas o teste é uma palavra muito forte. Uma empresa que funcionava muito bem em São Paulo, estava expandindo para outras cidades e eu fui responsável ali, quando eu entrei, por gerir o time que estava tocando essa expansão ao redor do país. Encurtar aqui a história, a gente pode explorar mais, mas basicamente depois de uns anos, o Viva Real continuou crescendo, aí eu acabei assumindo uma posição de CEO, substituindo o Brian, que era o fundador e CEO até então. A gente fez uma fusão ali com o Zap Imóveis, que era uma empresa da Globo, aí a gente criou o Grupo Zap, a nova marca dessa empresa combinada. Eu fiquei como CEO dessa empresa e a gente seguiu expandindo e vendeu em 2020 para a OLX, que comprou o negócio inteiro. Então foi essa jornada aí anterior e aí era início de pandemia, estava aí decidindo o que fazer. Muita gente depois dessa jornada empreendedora acaba fazendo um sabático. Vou refrescar a cabeça, vou dar um Ctrl-Alt-Del aqui na cabeça. Mas era o Ctrl-Alt-Del para ficar em casa não fazia muito sentido, porque não dava para ir para lugar nenhum, né? Então foi quando eu decidi explorar outras coisas, e aí veio a Nomad. Mas foi isso, jornada zona em mercado imobiliário. O que eu vou fazer depois? Alguma coisa que eu nunca fiz na vida, e aí estamos aqui com a Nomad. Ô Lucas, Lília, antes de você entrar aí, tem uma curiosidade, assim, como é que é lançar um MVP de banco, né? Porque tem coisas que são um pouco mais fáceis, né? De validar a hipótese, validar a ideia e tal. Um banco internacional, que é a proposta da Nomad, depois você pode trazer mais clareza ali o que foi o que você enxergou de diferencial, né? De hipótese naquele momento, mas como é que você
como é que você criou um primeiro produtinho ali para validar essa hipótese e o que era que você queria validar? Boa. Vamos lá. Acho que primeiro expandindo um pouco a história, meus cofundadores, fazendo jus aqui aos papéis, já estavam pensando e começando a construir quando eu me juntei a eles. Então, 3 dos cofundadores estavam nos Estados Unidos, isso ainda em 19, por ali. E naquele momento eram brasileiros que moravam lá, cada um por um motivo, um fazendo um sabático, que é o Patrick, que foi o cofundador do iFood, estava lá fazendo um sabático, aí tinha um outro que estava, que era o Marcos, tinha vendido a sua empresa para a DocuSign, estava lá ainda nesse processo pós-venda, trabalhando, começando a sair, e a ideia veio ali, a reflexão foi, por que é tão difícil a gente navegar um mercado financeiro, produto, serviço, quando a gente está fora do Brasil, né? A gente, não deveria ser fácil? Daí que veio a dor, daí que veio a dúvida. E acho que qualquer pessoa, assim, a viagem ela é meio óbvia, o quanto ela é cheia de dúvidas e medos quando a gente vai para fora. Será que vai passar, né? Por N motivos. A língua é uma barreira, tem vários fatores que causam essa dificuldade de todos os produtos financeiros fora do Brasil. Então, eu tinha feito meu mestrado uns 15 anos atrás, quando eu fui para os Estados Unidos. Todo mundo que tem essa experiência de ir para fora tem esse desconforto, essa dúvida. Então, veio dali. Por que a gente não consegue, né? Será que não tem uma forma? Está tudo ficando tudo tão simples, digital, por que a gente não consegue fazer? Veio daí. Então, como você falou algumas vezes banco, de fato é a visão. Será que a gente consegue fincar ali essa bandeira e de fato ser um banco lá fora, para o brasileiro que mora no Brasil? Será que ele não pode ter, com muitas aspas, um serviço que seria prestado por um Bank of America, uma instituição super robusta, gigantesca? Por que ela não pode me atender? O que precisa ser verdade para essa instituição lá fora poder oferecer para um brasileiro que mora no Brasil a segurança, o acesso a essa moeda forte, todos os produtos e serviços financeiros que podem ser usados a gente estando fora ou estando no Brasil? Daí que veio essa ideia, né? E aí é um trabalho muito, muito, muito difícil e especialmente sendo, no meu caso, né, uma pessoa que, como eu comentei, como você comentou, não vim desse mercado, exige, acho que, paciência para ir aprendendo aos poucos, explorando o entendimento de todo mundo que está envolvido nesse processo para a gente fazer algo aqui, né, e começar a construir a Nomad. Acho que, se você me permite, Gustavo, também explorar um pouco do que era a tentativa de construir um negócio isso, lá no início. O nome da Nomad nem era Nomad. O nome inicial, antes de lançar, quando a gente estava explorando, era Out-Invest. Por quê? Porque o objetivo da Nomad era, primeiro, oferecer essa possibilidade de dolarizar, de construir um patrimônio que fosse, a partir da diversificação, muito mais robusto, muito mais sólido. Então era essa a ideia. Vamos construir uma empresa que vai poder oferecer ao brasileiro a oportunidade de diversificar de forma simples, digital, oferecer os benefícios de ter acesso ao maior mercado financeiro, mercado, né, do mundo, dos Estados Unidos. Então, veio daí. Mas com a cabeça de criar um negócio de longo prazo, robusto, sustentável, a gente já veio pensando que esse negócio ele seria mais transversal. Ele não seria um negócio só de investimentos. Então, outros produtos e serviços iam fazer parte desse negócio para ele, de fato, ser a empresa na qual os brasileiros pensam. Se eu penso em qualquer coisa que não é no Brasil, Nomad. Era essa a ideia. E daí? Conta, cartão, seguro, crédito. Não que a gente tenha todos esses serviços hoje, mas é o que a gente pensava. E aí, avançando um pouco de... Vamos falar aqui, entender como é que a gente pode oferecer ações, como é que a gente pode oferecer esses produtos, e conta, e cartão. Numa mistura ali de batendo cabeça, construindo um negócio, a gente já tinha até licenças para poder oferecer produtos de investimento, por exemplo.
a gente decidiu focar no ângulo de oferecer a conta de banco, um cartão plugado a essa conta e um produto de transferências internacionais. E desde o início, a gente tinha muito forte na cabeça que ia ser importante ter essa conta. A conta ia ser essa plataforma em cima da qual a gente ia plugar o restante dos produtos. Então a gente decidiu focar nisso. A gente seguiu desenvolvendo em paralelo alguns outros produtos e serviços, os produtos de investimento, por exemplo. A gente lançou 3 meses depois de lançar a conta com cartão, a gente já lançou produtos de investimento, mas a gente decidiu focar no posicionamento de te ajudar quando você for fazer a sua viagem. Vamos tentar entrar por esse ângulo. E não fazia sentido ser auto-invest. Daí que veio um processo de rebranding antes de lançar, né? Um processo de rebranding, de entender ali significados, como poderia ser esse nome que comunicaria de forma mais forte todos os produtos e serviços que a gente vislumbrava oferecer ao longo da jornada. E o Nomad veio a calhar ali, funcionou muito bem, a gente entende. É o seu dinheiro que é Nomad. Daí que vem o Nomad, né? Seu dinheiro pode estar em qualquer lugar, seja quando você viaja, quando você investe, quando você está pensando no mundo fora do Brasil. Bom, daí veio, então, vamos oferecer essa conta, mas esse cartão, mais esse produto de remessa. E um grande desafio, né? Assim, o cartão não é... Então, a gente tem hoje aqui um cartão, a bandeira Visa, né? Não é com a Visa do Brasil que a gente trabalha, é com a Visa dos Estados Unidos. Então, tem que negociar com esse pessoal de lá. A maioria das fintechs no Brasil que oferecem algum produto de cartão surgiram oferecendo apenas o cartão e, por vezes, nem a conta. Então, você precisa de alguém para ser essa conta da qual você vai emitir. A gente pega um exemplo muito bem conhecido, o Nubank, no início era só o cartão, não tinha conta, né? Então, a Nomad, a gente queria ter essa conta desde o início, mas essa conta, ela é provida por um banco, uma instituição financeira nos Estados Unidos. Então, a gente tem que conversar com esse banco. Aí, conversa com esse banco, ele fala assim, olha, legal, tem o banco, tem a conta, mas precisa de alguém que faça o processamento, que é a camada ali de tecnologia que vai fazer a triangulação da bandeira, da conta, da maquininha, né? Todos esses processos adquirentes. Então, a gente precisa conversar com esse pessoal também. Então, esse processo de construção desse produto, ele exige negociações complexas, profundas. E aí o grande desafio é quem são vocês, tupiniquins, que estão querendo vir aqui nos Estados Unidos oferecer esse produto para um brasileiro que nem está aqui nos Estados Unidos. Então, a gente precisou conversar com muito advogado no Brasil, nos Estados Unidos, para que todos estivessem confortáveis com todos. E aí a gente vai fazendo concessões, mas tá bom, e se a gente simplificar aqui? Mas tem um problema, e os limites, e afim. Então a gente foi fazendo concessões até ter um produtinho ali que estava pronto para ser lançado. E esse pronto para ser lançado foi em novembro de 20, meio da pandemia. Então a gente tinha um produto incrível, uma conta com cartão, que era um cartão só virtual naquele momento, primeiro produto, com produto de remessa para você fazer a transferência, mas que era só remessa do Brasil para os Estados Unidos, o dinheiro caía lá, não conseguia nem tirar de volta, porque no início não tinha dinheiro como trazer de volta. E era para o viajante, o Brasil não podia viajar para lugar nenhum, proibido de ir para a maioria dos países da Europa, tinha quarentena de 15 dias para os Estados Unidos. Então, toma aqui a Nomad, esse produto para você gastar quando você viaja. Tá bom, quando é que eu vou viajar? Então, foi isso aí que a gente viveu até lançar em novembro de 20. E as fronteiras, a gente considera que elas foram abertas em novembro de 21, que foi quando os Estados Unidos liberaram da tal quarentena. O brasileiro foi um ano aí de produto para um viajante que não viajava, né? E isso, de alguma forma, nos ajudou. Todo problema te coloca em busca de novas soluções, né, de alternativas. Isso nos ajudou a acelerar outros produtos, outros caminhos, enfim, nos ajudou de diversas maneiras, apesar da situação de quase morte, né, como você deve imaginar, nos ajudou a desenvolver outros produtos, a explorar outros caminhos que, em se liberando ali as fronteiras, a gente entendeu que estava bem posicionado e nos ajudou a crescer bem nos últimos anos. É uma história super interessante, Lucas. Primeiro que não dá para ler, né, ouvir falar Nomad, olhar para vocês e já não ver Will Smith na cabeça falando português, né? A gente já remete, é muito, muito legal isso. E eu sofri isso que você está contando. Por um tempo eu viajei muito e acabava que eu ia de um país para outro país antes de vir voltar para o Brasil, né? Então eu ia para a Índia e da Índia eu fui para Holanda, e da Holanda eu fui para a Alemanha, da Alemanha eu voltei para o Brasil.
Nossa, isso em 2007, para conseguir aonde tirar um dinheiro, imagine com moeda completamente diferente. E aí eu tava olhando os produtos, né? Ter essa conta débito, você poder pagar em qualquer lugar na Nomad. O interessante é isso, né? O B2C ali, a pessoa tá super bem atendida, né? A gente consegue ter um atendimento. Mas como que a Nomad vê isso no B2B também, sabe? A empresa que precisa mandar seus colaboradores, né? Eu já cheguei a viajar com 80 pessoas, 80 pessoas pela mesma empresa viajando para países diferentes ao mesmo tempo. Você conseguir organizar tudo isso em moedas diferentes, né? Como é que você vê esse movimento, né, também de apoiar as empresas, né, para ter as pessoas utilizando lá fora? E como é que você faz? Como é que é o controle disso, né? Como é que é o batalhão aí para cuidar disso tudo? Boa. Então, esse tipo de produto, que é um produto B2B2C, né? Ter uma empresa e tem vários casos, né? Talvez assim, empresas de aviação, por exemplo, tem seus colaboradores que estão viajando o tempo inteiro, né? Comissário de bordo, piloto que vai para o país e aí tem o processo de reembolso, gestão de despesas internacionais é complexo. A gente tem hoje em teste algumas empresas fazendo esse tipo de serviço, a gente ajudando, né, as empresas e a gente prestando serviço. Então a gente tem isso em teste. Essa é uma das oportunidades. Esse tipo de perfil de pessoa é um típico cidadão global, né? Que quem de fato está lá, está cá e está explorando vários países. A gente tem trabalhado com esse pessoal. Hoje não é o caso de uso principal. Então, essa é mais uma das adjacências que vão surgindo depois que a gente começa a crescer. Como eu comentei, a gente surgiu lá com aquele foco do tal viajante, mas hoje a gente tem várias, até internamente a gente chama de unidades de negócio, uma estrutura maior, a empresa tem 500 colaboradores, então cresceu o negócio e a gente começa a dar foco e independência para os times conseguirem trabalhar em paralelo. E aí a gente vai testando. Essas empresas, por exemplo, é um dos testes. Outro para trazer como exemplo aqui, já não é teste, mas a gente já tem uma unidade de negócio absolutamente estruturada para atender o que a gente chama de Global Worker, normalmente um desenvolvedor de software, que especialmente durante a pandemia se viu em um mundo que começou a oferecer de forma mais fácil oportunidades de emprego fora, trabalhando remoto direto do Brasil. Aí você é pago lá fora, recebe dinheiro lá fora, tem a sua vida no Brasil, por outro lado você já entende qual é o valor desse mundo mais global, você entende o valor dessa moeda forte, tanto que você está exposto diretamente numa relação de trabalho com um empregador lá fora. Então a gente começou a oferecer serviço para esse pessoal, né? A ajudar a receber e o trâmite burocrático de trazer o dinheiro para o Brasil, então a gente começou a oferecer isso também. Então vão surgindo a partir do momento que a gente começa a ver o produto sendo usado, e isso aconteceu bastante, para fins que a gente nem imaginava, que não eram prioritários, e aí a gente, olha, faz sentido a gente investir mais em atender este perfil. Então, esse caso de empresas que têm funcionários que trabalham fora, foi um desses casos. É claro que a gente já vislumbrava e mapeava isso, mas começou a surgir antes mesmo da gente oferecer o pessoal usando. Então, exemplo, uma empresa que tem um executivo ou algum tipo de colaborador que por acaso vai para fora e o colaborador começa a receber, por vezes ele recebe essa diária, às vezes é em reais, ele recebe em reais e aí ele usa com os custos associados a esse uso, né, IOF, impostos e etc, ele usa lá fora e aí depois ele tem o caso do reembolso, então tem vários perfis e usos ali, e aí a gente começou a ter colaboradores que começaram a usar a Nomad com esse perfil e começaram a pedir para a Nomad ter contratos para facilitar esse processo com as empresas, porque alguns colaboradores já estavam fazendo uso do produto com aquele fim. Então, esse é um produto que a gente está aqui desenvolvendo. Porque se a empresa é B2C, que é o nosso caso, né, se o nosso produto é B2C, a gente não tinha a interface para a empresa fazer a gestão desse produto, né? Então, é um pouco mais
exige uma dedicação e desenvolvimento. Posso dar o exemplo da própria Nomad com os colaboradores da Nomad. O que a gente faz? A gente espera que os colaboradores usem a Nomad quando vão para fora. Usa a Nomad, a gente te adianta, faz algumas coisas. Então a gente acaba desenvolvendo para a gente também. Não é um caso muito presente aqui, não é que a gente tem, é mais exceção, né? Executivos ou pessoas de times específicos. Eu, que viajo muito para fora, acabo usando, mas não é um caso muito presente aqui no nosso caso, dos colaboradores. Então, a gente está desenvolvendo aos poucos. Então, é uma das oportunidades aí para serem exploradas. Até para evitar surpresas, Gustavo. Eu tive uma surpresa uma vez que eu fui para Inglaterra e eu entrei na loja do Manchester lá e comprei um boné para mim, um pro meu irmão, uma blusa para mim, uma blusa pro meu irmão. E aí depois dos 35, 38 dias que veio a fatura do cartão de crédito, eu falei pro meu irmão, cara, não vai dar para eu pagar sozinho essa conta não, porque eram vezes 6 e alguma coisa na época. Nossa, a surpresa foi muito grande. Nossa, a surpresa foi muito grande, era quase que não dava para pagar. Isso aí. Ô Lucas, eu vejo, cara, assim, eu tenho uma conta num banco em Miami, de uma outra estrutura fora que eu tenho, e é super complexo. Assim, cara, eu faço às vezes a aprovação de um investimento ou de um pagamento lá pelo app, aí a gerente fala que horas eu posso te ligar para confirmar, aí ela tem que me ligar, eu tenho que falar os dados. Essa semana eu fiz, que eu estou transferindo para um outro banco. É muito ruim a experiência de banco nos Estados Unidos, né? Você não acha que a Nomad tem essa oportunidade de ser o banco também do americano, ou não pode ser, ou vocês não querem ser isso? O que impede, né, de vocês também virarem esse banco? Porque mesmo para investimento, que hoje, aqui no Brasil, que os bancos aqui são muito avançados, né? Você tem lá dentro do próprio banco, você consegue fazer alguns investimentos e tal. Nos Estados Unidos é muito difícil também. Assim, o portfólio que eu tenho de opções de investir lá dentro do meu app da Nomad, possivelmente um americano com um banco local lá que ele tem, porque tem muito banco pequenininho local, não tem o portfólio que vocês ofertam, né? Mas aí eu tenho essa dúvida, assim, esse é um negócio só para estrangeiro ou você pensa também que daqui a pouco vai ter um monte de americano ou, né, quem quer que seja aí do mundo, de outros lugares do mundo, utilizando também o serviço de vocês? Gustavo, essa discussão de oportunidades futuras é uma das mais complexas que a gente tem junto do time executivo, conselho e investidores, porque tem muitas oportunidades, a gente está super inicial ali, né? Está na superfície de todas as oportunidades que existem. E a Nomad a gente lançou ali em final de 20, novembro de 20, então a gente tem 3 anos e meio de vida, sendo que um ano foi um ano fechado, então a gente tem 2 anos e meio de uma operação de fato, né? Com clientes rodando em cima. Exato, então por um lado a gente olha falando, caramba, a gente construiu tanta coisa, tem muita oportunidade. Por outro, imagina a confusão que não é fazer a gestão, a organização, etc. Verdade. E aí é o que é, escolhemos essa vida, estamos aqui para isso mesmo, não estamos reclamando não. Só dando esse pano de fundo, porque a oportunidade de servir um americano, ela existe. Acho que está muito distante para a gente. Quando a gente pensa nessas expansões, a gente pensa muito nas adjacências, né? O produto inicial aqui, a gente está falando de oferecer esse acesso ao mundo lá fora, investimentos, produtos de banco, conta, cartão, e aí é super difícil a gente colocar na balança para ver o que faz sentido de priorizar, o lado A ou o lado B, porque por vezes não são diretamente comparáveis. Vou dar um exemplo. O exemplo que você deu como um cliente de uma instituição lá em Miami, você é um cliente não residente. Você mora no Brasil, para fins fiscais eu estou assumindo que você está no Brasil. Eu tenho esse serviço também. Eu não uso a Nomad para esse serviço. Eu tenho uma PJ lá fora, e aí através dela eu tenho essa conta nos Estados Unidos. A Nomad não oferece esse serviço para clientes como eu, que potencialmente poderiam usar a plataforma da Nomad, acesso a praticamente todo tipo de produto e serviço, né, de investimento. A Nomad decidiu, por prioridade, por foco, não atender esse tipo de cliente.
entre esse versus atender um americano, parece que faz mais sentido começar pelo brasileiro que tem essa PJ. Mas a verdade é que o produto ele já está praticamente pronto para qualquer tipo de cliente, residência fiscal. Então, para uma pessoa física, não para jurídica. Então, poderia fazer sentido. Vamos oferecer para um americano pessoa física? Por um lado faz sentido, por outro eu não conheço, questão de marketing, outras, né? Tem questões fiscais que eu estou simplificando aqui, na verdade, tipo de obrigação tributária que a empresa tem de recolhimento de impostos, por exemplo, é diferente de um residente para um não residente. Então, tem vários aspectos que a gente vai levando em consideração e coloca na balança quando a gente vai tomar a decisão de para onde expandir e que não são muito comparáveis, né? Os fatores são muito diferentes. Então, tem grandes oportunidades ainda, seja, por que não oferecer a Nomad para um mexicano que mora no México? A conta funciona, os produtos funcionam, os produtos em grande parte funcionam. O que não funciona? Não funciona a remessa, né? Porque a gente não, aqui no Brasil a gente tem uma estrutura, tem N responsabilidades ao redor de prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil a gente é brasileiros construindo para brasileiros, então além do conhecimento e do senso natural que a gente tem, a gente desenvolveu capabilities, diria assim, né, para cuidar, garantir que a gente está absolutamente de acordo com aquilo que é esperado para esse player, que não é um banco, mas é um intermediário do setor. Então a gente tem essas relações. Então é complexo, tem N dimensões. O que eu posso te dizer é que aqueles que têm visto as nossas comunicações, as nossas mensagens, produtos, desde o final do ano passado, a gente decidiu fazer uma priorização interna, invertendo um pouco a ordem, mesmo interna, daquilo que é a nossa prioridade 1. A gente lançou, e acredito que a gente teve um bom sucesso aí, com esse foco, conta cartão remessa, primeiro ano meio inerte, a partir dali 2020, final de 21 início de 22, uma boa escalada desse produto ao redor de banco, e desde o ano passado, final do ano passado, a gente decidiu, esse é um produto que cresce, que existe boas margens, mas vamos agora dar o foco devido ao que era a origem da Nomad, quando a gente se chamava Auto Invest, vamos focar então agora na plataforma de investimento. E aí a gente tem dado essa prioridade. Os produtos existem, existe uma... Internamente, em termos de estratégia, é onde a gente está dando mais foco, buscando explorar os casos que não só o core, né? Casos que não são exceções, mas produtos específicos para atender certas necessidades. Então a gente começou a priorizar mais isso, e a gente entende que ali tem uma nova fronteira, tem uma nova grande onda para a gente explorar. Então, em termos de prioridade, essa é a A1. Vamos expandir aquilo que já existe, expandir os produtos e serviços ao redor desse perfil. Banco também tem ali N outros produtos que estão sendo construídos, mas a gente está muito focado ainda no mesmo público, no brasileiro não residente no Brasil, pessoa física. Existem sim alguns outros produtos e algumas outras pessoas, muito em como é que eu posso dizer, em caráter não de teste, mas em processo de descoberta, que são as novas alavancas de crescimento para daqui a 1, 2, 3 anos. Então a gente vai tocando isso em paralelo. Eu dei uma olhada no site lá e vendo no investimento a facilidade que é abrir a conta e o quanto vocês estão investindo em letramento, né? A gente sempre fala em letramento, é ensinar as pessoas, né? Porque nem sempre é óbvio, né, Lucas? Parece que, e aqui batendo um papo com você, que a clareza com que você tem, fica cada vez mais fácil de entender como é que eu coloco o meu dinheiro lá fora, como é que eu movimento o meu dinheiro aqui e lá, né? Que às vezes a pessoa acha que lá fora também é tão distante, né? Tem um filho que está indo, né, viajar e vai ficar um período lá fora. Eu estava conversando agora com um amigo meu que mandou, o filho dele, e era justamente sobre isso. Foi para a Alemanha e a grande dificuldade da viagem era a questão da grana. Como é que ele ia fazer isso com o filho dele lá? E aí, olhando essa pegada de letramento que vocês estão tocando, e o público nosso que assiste é muito, que nos ouve aqui, como é que eu faço, né? Como é que eu faço?
Como é que esse roadmap aí de dar essa educação, né? Porque não é fácil, né, Lucas? Convencer um público em real, acabamos de fazer 30 anos do plano real. Ó, tá aqui, ó, é fácil, é um cartãozinho, tá aqui seu dinheiro, tá aqui, tô controlando pra você. Como é que é esse letramento? E chega no final dessa história na ideia de como trazer um cara internacional pra falar isso pra gente, que eu achei fantástica, cara. Boa. Deixa eu aproveitar e voltar então para a pergunta do Gustavo, que eu acabei não respondendo um aspecto específico, que foi nos Estados Unidos os serviços tendem a ser mais truncados do que no Brasil, né? Chato, né? É isso que a gente quer. É mais chatinho, né? E o mais interessante é que o brasileiro não sabe disso. Claro, não estou lá, não, eu estou usando aqui. Mas a história da última década, talvez, aí, no Brasil, para o setor financeiro, ela só veio, acho que ia ficar mais óbvia para o cliente final, para o B2C, e as pessoas não entendem o quanto o Brasil é referência. Assim, as pessoas não entendem. E dando, mais uma vez, mérito para os responsáveis, acho que, assim, tem uma questão de reguladores, que tem sido, sim, pró-inovação, com diferentes desafios, momentos um pouco mais puxados ou menos, mas que tem sido pró a busca por um setor ao mesmo tempo estável, por outro lado que introduz inovação para trazer melhores serviços para os clientes. E aí a gente tem grandes blocos. Acho que Nubank foi um grande marco, e que vem sendo, eu ia falar divisor de águas, mas na verdade não é um marco, né? Vem sendo ainda um grande promotor dessas mudanças, desafiando o setor a buscar novos níveis de serviço. E as pessoas, assim, Nubank, com o que ele construiu no Brasil, criou, na verdade, novos níveis de expectativa para os clientes, né? Vários dos serviços e dos processos e dos modos de trabalho do Nubank foram incorporados pelos diversos bancos, o que foi uma das grandes marcas, aquele serviço mais pessoal, né, de cuidado. Viralizavam vários casos do Nubank de cuidado, de, né, mensagens e presentes que o Nubank mandava para as pessoas. Hoje, convenhamos, a gente olha os outros bancos, a gente é muito parecido, para não dizer igual, né? O Nubank criou escola em atendimento no setor financeiro e virou referência. Os bancos estão fazendo a mesma coisa. Talvez um outro grande marco, Pix. Eu brinco que teve dois grandes nascimentos em novembro de 20. O Pix e a Nômade. Ambos nasceram em novembro de 20. Para ninguém esquecer, né? Um grande marco. E, gente, faz 3 anos e meio que não veio o Pix. Não é nada. Hoje alguém, assim, existe, eu sei que existe, mas você conhece alguém que não use Pix? Difícil, né? Muito difícil. E assim, a expectativa de ter esse nível de serviço para todo e qualquer outro serviço que a gente use no mercado financeiro, no setor financeiro, é a mesma expectativa. Então, é interessante que as pessoas, quando vão falar de produtos internacionais, cross-border, ficam extremamente irritadas quando ela não tem o mesmo nível de serviço que tem no Brasil. E aí, quando você faz uma transferência, por exemplo, entre bancos nos Estados Unidos, dependendo do tipo de transferência, pode levar, sim, 6 dias. Assim, cara, é um absurdo, como é que pode, se no Brasil a gente já tem, como que... E aí, como que a Nômade ou os outros que oferecem produtos semelhantes, como que pode, é um absurdo. Assim, é que, na verdade, o Brasil está muito à frente, mas muito à frente, em vários desses aspectos. E aí tem uma discussão maior de inovação. O fato de, historicamente, tem motivos, né? O sistema funciona nos Estados Unidos há décadas, então o negócio é estável. Então não teve a pressão para se buscar novas empresas, novas inovações, a abertura dos reguladores para testar, a dificuldade dos mercados sólidos e consolidados, né? Os mercados dominantes, Estados Unidos e Europa, não tinha tanta pressão. Em mercados emergentes é natural que a gente veja, né, essa inovação. Então, fechando o ponto resgatando ali quando o Gustavo comentou, cara, que estranho ter que receber uma ligação para aprovar uma transação. Né? É assim mesmo. Também quando... É assim. Normalmente, para não residentes, é mais insano pensar que acontece isso, uma ligação interna. É assim mesmo. Se a gente aprovar uma transferência, por vezes, tem que fazer isso. Bom, e aí, acho que fugiu um pouquinho do tema aqui, mas quando a gente
falando aí, Lílio, do letramento, né, e de investir nesse caminho, tem um grande desafio interno, que é a dualidade de um produto para um viajante que tende a ser muito transacional, que a gente consegue medir na hora o benefício, que a gente consegue abrir uma conta de forma instantânea, transferir o dinheiro. A gente ainda fala que demora minutos, mas na verdade 90 e tantos % acontece praticamente na hora ali. Então você consegue baixar o app, abrir sua conta, ativar seu cartão, mandar o dinheiro e gastar na hora. Uma loucura, né? Assim, funciona absurdamente bem, super fácil. E internamente a gente cria um movimento também muito acelerado e contínuo, né? O marketing faz aquisição, é a construção do novo produto, essa é a mentalidade. Aí quando a gente vai para a parte de gestão de patrimônio, deixa eu te ajudar aqui agora a dar o segundo passo. Você já mandou seu dinheiro, você já entende que funciona, você já confia, é seguro. Sala VIP que a gente construiu em Guarulhos foi para isso, para colocar a Nômade em pé de igualdade com as outras empresas que têm sala VIP. Quem que tem? Banco Safra, Amex, né? As bandeiras, os grandes bancos e a Nômade. A gente construiu, foi para isso. 2021, quando peguei o carro lá, eu, Patrick, meu sócio, a gente foi lá, vamos lá falar em Guarulhos, aeroporto praticamente fechado às moscas, vamos construir uma sala VIP, porque a gente está construindo um negócio de confiança, no longo prazo o pessoal tem que olhar para a Nômade e ver, isso aqui é uma empresa sólida, posso confiar, sala VIP é para isso. Isso são decisões de longo prazo, e é super difícil a gente gerir esse paradoxo. Tem que crescer agora e gerar caixa, pelo amor de Deus, o que a gente faz não tem que sustentar, mas ao mesmo tempo tem que desenvolver um negócio para o longo prazo. E o produto de investimento é para o longo prazo. Então, acho que o movimento que aconteceu, que vem acontecendo, mas que todo mundo já vê, de migração de parte do patrimônio das pessoas, da poupança para outros produtos mais sofisticados, como renda fixa, e acho que todo mundo hoje todo mundo é um exagero, mas acho que a tendência do mercado de construir no Brasil acesso e educar foi compartilhado entre os diferentes players brasileiros. Não, a gente precisa promover isso e vem com educação, vem com longo prazo, vem com investimentos em conteúdo, vem com menos preocupação de impacto de curto prazo, né? Na Nômade, a gente sempre soube que foi isso. A decisão de ir com conta e com cartão e de lançar há 3 anos e meio foi parte desse processo. Então você já coloca seu dinheiro numa conta nos Estados Unidos, você já declara no seu imposto de renda, o seu dinheiro que está lá. Já uma conta de banco com dólares, ela já é um produto que equivale, por mais que seja rotulado por vezes como um produto de banco, ela já é um produto de investimento. Ela é equivalente a um fundo cambial no Brasil sem taxa de administração. Na verdade, ela é melhor do que um fundo cambial aqui no Brasil, porque nem paga taxa de administração. Então, uma conta de banco é um produto de investimento. Então, foi parte do processo de educação. Vamos aos poucos, a decisão foi essa. E aí agora a gente tem que falar assim, olha, você sabia que agora você pode também colocar em um outro produto, que pode ser um índice, que são rotulados de formas diferentes, que são de fato mais complexos, porque a gente não está aqui no Brasil acostumado. Então a gente tem que investir em paralelo neste processo contínuo, mais devagar, de educar, ganhar conforto. Então, internamente, para gerir esse negócio, gera também um desafio de como manter os níveis de engajamento, expectativa, governança dos diferentes times em diferentes frequências, né? Aqui a gente tem que seguir construindo essa toada, tirar leite da vaca, etc. Aqui não, aqui vamos experimentar. Que tal se a gente colocar aqui um outro tipo de teste antes de investir para escalar? E isso é o que, quando eu comentei que desde o ano passado a gente decidiu inverter aqui as prioridades, isso teve internamente diversos impactos em organização, em governança, como eu comentei, processos, cerimônias, ritos, e também na estratégia de marketing e comunicação, que são coisas que a gente vê aí fora também. E aí quando veio o Will, como eu falo muito, né, tendo a ser prolixo, mas eu acho que vou fechar então aqui com esse último aspecto da sua pergunta, né, do Will Smith, que a gente decidiu fazer esse grande investimento, foi parte do nosso entendimento de construção de marca de longo prazo. A gente poderia ter contratado o Will e feito campanhas diretamente focadas em
invista lá fora, compra um ETF, compra uma ação, invista nesse fundo, tem renda fixa, olha que beleza. Mas a gente decidiu fazer essa grande campanha muito mais para equalizar e colocar a Nômade num nível de marca, de comunicação, de posicionamento mais amplo e horizontal para todas as coisas que não são domésticas, para que depois, que é o que está por vir daqui a poucos meses, a gente consiga fazer essa estratégia de comunicação e de posicionamento muito mais comparável a instituições maiores e mais robustas que têm portfólios de produtos e que precisa fazer uma campanha institucional e também fazer campanhas específicas de produtos. Então o Will veio com essa pegada. Vamos fazer uma campanha gigante que joga a Nômade não para conta mais cartão, mas para instituição para te oferecer serviços financeiros lá fora. E aí, passo 2 vai vir com campanhas específicas de portfólios e produtos e investimento vai ser a principal delas. E é o que está por vir aí. Então, tem mais coisa por vir. Ô Lucas, muito legal, cara. Que papo incrível. Você, como o Lílio falou, você tem muita clareza, né, na sua comunicação. E aí, para a gente caminhar para o fechamento aqui, Lucas, o que você vê de futuro desse mercado? Né? Assim, a gente, lógico, você tem a competição de grandes players, né? E a gente entende também, e você trouxe um caso muito legal aqui, que é do próprio Nubank, né? Que, poxa, a gente está vivendo a era de Davi versus Golias, onde você tem gigantes, só que muito mais pesados, com muito mais dificuldade na tomada de decisão, muito menos agilidade, e você tem os Davis, que são, né, a Nômade e outros, né, em outros mercados também, que trazem agilidade, a experimentação, o teste, a proximidade com o cliente muito maior do que, às vezes, uma empresa que tem 80 mil funcionários, 100 mil funcionários, e todo o processo de decisão ele depende de um monte de aprovação, várias áreas, diretoria e tudo mais. Como é que você enxerga o futuro? Assim, vamos pensar, e aí, pensar 10 anos, né? O que vai ser nós como clientes? A gente vai ter conta global, todo mundo vai ter uma conta global, a gente vai poder escolher investimentos no mundo inteiro, porque hoje, assim, a gente está falando de investimentos, para mim, que é uma maravilha, né? O que vocês trouxeram, de poder investir no mercado americano, que é o maior mercado do mundo e tal, mas pô, será que daqui a pouco eu também vou poder investir na China, via Nômade, eu vou ter fundos lá da Inglaterra, fundos europeus que eu posso olhar também? Esse é um caminho que o mundo tende a caminhar? Ou a gente acha que vai ser um caminho da hiperespecialização em que os players vão ser super especializados, cada um, pô, eu estou focado no mercado americano, vai ter um cara focado no mercado asiático. Como é que você enxerga esse futuro da competição? Legal. Bom, do mercado? Bom, acho que 3 partes. Acho que a primeira é a gente tem visto cada vez mais a conectividade sendo prioridade não só no Brasil, mas no resto do mundo. Open Banking já é uma realidade, Open Finance está se tornando cada vez mais. Então, essa conexão entre os diferentes players, colocando nas mãos dos consumidores a possibilidade de explorar certos produtos através de um meu banco principal, né, providos por outros parceiros e instituições, vai ser uma realidade. Então, essa conectividade vai estar cada vez mais presente no ambiente doméstico, mais do que no internacional, mas também vai acontecer por lá. Então, é natural que exista essa possibilidade de concentrar a analogia para a tecnologia é um barramento através do qual a gente pode ser conectado a diferentes produtos e serviços de outras instituições. Isso gera, desafios, eu acho que mais para as instituições domésticas e oportunidades para novos players de nicho, especializados em oferecer produtos. Então, acho que isso é o que deve acontecer. A gente está vendo isso acontecendo desde já. Mais desafio para o internacional do que para o doméstico, mas deve acontecer também. Segundo ponto. Tá bom, mas então vai gerar a oportunidade de um super app? Não acho que em 5, 10 anos isso vai acontecer. É futurologia aqui, né? Mas não acho. Se a gente olha
o comportamento do brasileiro, tem estudos aí que falam sobre isso, os brasileiros estão mais acostumados do que em um extremo estamos nós, no outro extremo estão os asiáticos, a trabalhar com super apps, né? Se você vai na Ásia, é o mesmo de food, de entrega de comida, é o mesmo app normalmente que faz transporte de carro/moto, que é o mesmo do banco e assim por diante. No Brasil, a gente tem, acho que o último estudo que eu tinha lido, por CPF, 5, 6 contas domésticas no Brasil, cada CPF. E a média do mundo era entre 2 e 3. Então o brasileiro está muito mais acostumado a ter, a gerir múltiplos canais para os diferentes produtos. Problema do ovo ou da galinha, né? O que vem antes a gente não sabe, mas fato é que a gente tem um app para ter seguro, um outro app para ter o cartão, um outro app para ter uma conta X, um outro app para ter um outro tipo de produto. Então, acho que a gente está mais acostumado a isso. Então, isso faz com que, quando a gente olha ao redor do mundo, faça sentido você ter, no Brasil, um conforto em ter produtos quebrados. Por fim, quando a gente olha especificamente a Nômade, a gente entende que conectando, essa predisposição a trabalhar com produtos quebrados, e 2, essa maior conectividade, a Nômade consegue, a gente se vê ainda em um mercado em que a gente pode ser esse player independente, com essa marca quase independente. Quando eu digo independente, estou querendo dizer que não está com uma relação de investimento com grandes instituições financeiras, mercado, e de fato a gente está aqui isolado. Hoje a gente tem investidores apenas financeiros, né, fundos de venture capital, por exemplo, e a gente se vê numa posição daqui a 5, 10 anos, quando você pensa em qualquer coisa lá fora, quem é a instituição que está focada em oferecer para um brasileiro, feita por brasileiros, todos e quaisquer produtos que não sejam domésticos. A Nômade se vê consolidando esse nicho. Putz, mas não vai todo mundo oferecer produtos concorrentes? Acho que sim, todos vão oferecer alguma forma. Se eles vão ser os mais convenientes, os que têm a maior flexibilidade, que te oferece possibilidade de ter diferentes limites, características que talvez não sejam percebidas como as grandes diferenciais hoje, mas que com o passar do tempo vão ajudar a criar mais credibilidade, mais reputação, maior NPS e afins, a gente entende que existe sim esse ângulo de concorrência neste nicho. Então, resumo dessa história, continuo achando que vai ter cada vez mais integração, conectividade. Por outro lado, o fato de sermos especializados nisso nos coloca na posição de oferecer serviços melhores. Então, no fim, o mercado é gigante, né? Então, certamente a gente vai ver evolução, a gente vai ver novos produtos, novos serviços. E há 2 anos e meio, acho que conta, cartão, remessa, uma conta garantida nos Estados Unidos, a Nômade estava sozinha ali, né? O fato de termos hoje nos diferentes players produtos semelhantes, não necessariamente iguais, mas semelhantes, acho que é uma validação de que alguma coisa certa, olhamos uma oportunidade, estamos trabalhando nela, estamos capturando mais oportunidade. Acho que é uma boa validação de que temos feito algo relevante. Então, e por fim, normalmente propaganda de Coca-Cola vende mais Guaraná e vice-versa. Então, acho que vendo os concorrentes colocando foco nesse tipo de produto que a gente oferece, tem também contribuído para o nosso crescimento, que é bom. Então, não posso reclamar da situação do mercado no momento. Estamos felizes. Não, incrível. Muito bom, Lucas. E a gente acredita muito nisso aqui também. Assim, o poder do nicho, o poder do foco. A partir do momento que você também entende bem o seu cliente ideal, né, que você trouxe muito. Você tem muito mais capacidade de trazer produtos de valor do que o cara que é genérico, né? O cara que atende todo tipo de cliente, o bancão, que atende... Um dia eu sentei com o CEO, fui almoçar com o CEO de um dos maiores bancos do Brasil, os 3 maiores. E ele falou isso, cara, a gente é um tubarão, a gente está sendo comido por sardinha em todos os lugares. Tem um monte de sardinha fazendo cartão,
tem um monte de sardinha fazendo investimento, tem um monte de... Então, assim, os genéricos tendem a perder valor e vocês têm feito um negócio, eu como cliente gosto muito do conceito também, que é essa lógica de criar ecossistemas digitais em volta de uma proposta de valor, né? Então, eu agora fui no começo do ano para os Estados Unidos, já aluguei o carro lá por dentro do app, né, da Nomad, porque tinha desconto, já fiz o meu seguro viagem também lá por dentro. Então, assim, você acaba que está entregando ali, você não está entregando coisa genérica. Se olhar no ecossistema ali de vocês, é muito para o viajante, né? Muito em cima daquela proposta de valor mesmo, não é... Você não está vendendo ali coisas muito aleatórias que esse cara polui aqui, não. Tanto que a oferta nem é gigantesca, assim, de quantidade de produtos, mas os produtos estão ali, é que o viajante precisa. Você precisa alugar um carro, você precisa alugar um hotel, tem coisa para hotel lá, e você precisa também dessa, né, do seguro viagem e tal. Então, para mim, resolveu demais. Resolve o problema de maneira super coerente e melhor do que o outro banco genérico, né? Então, acho o caminho que vocês estão indo é super legal. Eu também acredito muito no caminho da super especialização. Lílio, bom demais esse papo, hein? Não, bom demais, e só de ver Brasil na empresa brasileira aí, o Lucas e fazendo essa transformação. Obrigado pela oportunidade. Hoje gravando, feriado em São Paulo, e você aí no escritório aí, tinha só um amigo seu regando suas plantas aí, que eu achei super legal, tá aí. Passou, Vamos regando a plantinha. Mas, boa. e isso me puxou o que você tá fazendo, né? É o cuidado, né? O regar, é de pouquinho em pouquinho, né? Vai plantando, vai colhendo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo tempo aqui, Lucas. Mais uma aula. Gustavão, contei dessa vez de novo, 6 páginas no meu caderninho de anotações aqui, do gênio Lucas comentando aqui sobre grana, fintech. Eu abri minha conta, viu? Eu confesso que eu não tinha. Entre esse bate-papo, eu abri a conta aqui. Tá pronta. Excelente. Mais um. Legal. Lucas, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. Aprendi muito aqui. Tenho certeza que a nossa audiência gostou demais também. Imagina, eu que agradeço a disposição. Sempre bom trocar essa ideia, que o pessoal possa aproveitar e conta com a gente. Precisando aqui, só avisar. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.